Você já se pegou perdido em preocupações, ansiedades ou tentando agradar os outros, sentindo que sua paz interior escapa pelas mãos? É uma sensação familiar, não é? Um ciclo incessante de preocupações, tentando se encaixar nas expectativas dos outros, e a sensação de que sua verdadeira essência vai se perdendo. Essa busca pelo reconhecimento, pelo sucesso externo, acaba nos tornando prisioneiros de um sistema de valores que não é nosso, mas imposto. Aí você se vê sobrecarregado, exausto e, muitas vezes, vazio. Mas e se houvesse uma maneira de aliviar essa carga? E se fosse possível viver com mais leveza, sem o peso de querer agradar todos à sua volta? Imagine um estilo de vida em que você pudesse se importar menos com aquilo que não está ao seu alcance, e focar no que realmente importa para sua paz e bem-estar. O que seria da sua vida se você pudesse liberar-se da pressão das expectativas externas? Como você se sentiria ao perceber que, ao não se importar tanto com o que os outros pensam, você finalmente teria espaço para se ouvir, para viver de acordo com seus próprios princípios e valores? Não seria libertador? No estoicismo, essa é uma das chaves para uma vida mais serena e plena. A habilidade de se importar menos com aquilo que está fora do seu controle, com as circunstâncias que não podem ser modificadas, e focar no que você realmente pode transformar: suas atitudes, suas reações e seu interior. Neste vídeo, vamos explorar as lições estoicas que podem ajudá-lo a viver mais, sem se importar tanto com as pequenas coisas, com as opiniões alheias ou com a busca insaciável por aprovação. Vamos descobrir como se libertar da tirania da preocupação constante e encontrar a verdadeira paz. E a recompensa disso? Não só mais tranquilidade, mas também a liberdade de viver o agora com mais serenidade e propósito. Acredite, a verdadeira liberdade vem quando você aprende a deixar de lado o que não pode controlar e se concentra apenas no que realmente importa. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, onde a simplicidade e a clareza podem ser a chave para uma vida mais plena e realizada. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse algo simples, mas profundo: não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas o que pensamos sobre elas. Esse ensinamento nos coloca diante de uma das maiores verdades da vida. O controle que temos está dentro de nós, nas nossas atitudes e na forma como escolhemos reagir ao que nos acontece. O mundo está cheio de imprevisibilidade, e muitas vezes nos pegamos imersos em situações que não podemos controlar. Pode ser a opinião dos outros sobre nós, um erro inesperado, ou até eventos que simplesmente acontecem sem qualquer aviso. Mas o que realmente nos causa sofrimento não são esses acontecimentos, mas sim o peso que damos a eles. Se deixarmos que o que está fora do nosso controle defina nossa paz, nossa felicidade, estamos nos entregando à ansiedade e ao sofrimento desnecessário. O segredo, então, é reconhecer que, embora o mundo ao nosso redor seja imprevisível e muitas vezes difícil de controlar, há algo que sempre está sob nossa gestão: nossa própria mente. O que é nosso para administrar são nossas reações, nossas escolhas e nossa percepção dos fatos. Em vez de gastar energia tentando controlar o que está além de nós, podemos escolher como reagir. Essa é a verdadeira chave para a paz. Ao aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, começamos a libertar-nos da prisão da ansiedade. Ao invés de lutar contra o incontrolável, que tal aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem? Em vez de se desesperar com o que não pode ser mudado, o foco é dado ao que está dentro de nossa capacidade, nossa mente, nossas atitudes e como escolhemos ver as situações. Quando entendemos que a chave para a paz está nas nossas próprias mãos e não nos eventos externos, começamos a focar no que realmente importa. A paz vem do interior, da capacidade de controlar como reagimos aos desafios da vida, em vez de deixar que eles nos dominem. Ao aplicar esse princípio, você vai perceber que muito do estresse e das tensões que você sente são causados pela luta constante contra o incontrolável. Mas quando você reconhece que pode controlar suas respostas, a sensação de impotência desaparece e o peso das preocupações diminui. A paz verdadeira vem quando você solta o que não pode controlar e se foca no que realmente é seu para gerenciar: sua mente e as escolhas que faz todos os dias. Quantas vezes você já se sentiu inseguro, tentando se ajustar ao que os outros esperam de você? Seja no trabalho, em relacionamentos ou até mesmo nas redes sociais, a constante busca por aprovação pode consumir nossa energia e nos deixar cada vez mais distantes de quem realmente somos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina algo fundamental: não perca tempo com o que você não pode controlar. Ele nos lembra de que a opinião dos outros não deve ser o nosso ponto de referência. Quando nos deixamos influenciar pela necessidade de agradar aos outros, acabamos nos afastando de nossa verdadeira essência, e isso gera insegurança e desgaste emocional. A busca incessante por validação externa é uma armadilha perigosa.
Todos nós já experimentamos essa sensação, em que tentamos ser aceitos ou admirados por alguém, ou procuramos confirmação de que estamos no caminho certo. Isso pode acontecer em diferentes áreas da vida, no trabalho, em relacionamentos pessoais, ou até mesmo nas interações digitais. Mas, quando buscamos a aprovação externa como um pilar para nossa autoestima, estamos abrindo mão do que temos de mais valioso, nossa paz interior e nossa autenticidade. A validação externa é efêmera, e quando nos apoiamos nela, nossa felicidade se torna dependente de fatores que não controlamos. Cada vez que alguém nos critica ou nos desaprova, nossa paz é abalada, e isso nos faz viver em constante flutuação emocional. Ao se libertar dessa busca insaciável por aprovação, você se reconecta com aquilo que realmente importa, seus próprios valores, suas crenças e o que te faz sentir realizado. Quando você para de buscar validação externa, passa a viver de acordo com o que é verdadeiro para você, e não conforme os padrões ou expectativas dos outros. Isso não significa se isolar ou rejeitar o feedback, mas sim entender que sua autoestima não deve depender da aprovação de ninguém além de você mesmo. Ao focar no que realmente importa, você começa a viver com mais liberdade, sem o peso das expectativas externas, e pode, finalmente, cultivar uma vida mais autêntica e tranquila. Essa libertação da validação externa é um passo essencial para alcançar a verdadeira paz interior. Ao invés de tentar se encaixar em um molde que não é o seu, você ganha o poder de definir o que é importante para a sua própria vida. O mais importante não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. E quando você entende isso, pode viver com mais confiança e tranquilidade, em sintonia com quem você realmente é. Vivemos em um mundo onde as distrações estão por toda parte. A sociedade nos empurra para a busca constante de novas conquistas, mais bens materiais e status, acreditando que esses são os ingredientes essenciais para a felicidade. No entanto, os filósofos estoicos, como Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, nos ensinam uma lição poderosa. A felicidade não está nas coisas que possuímos, mas na serenidade de nossa mente. Zenão dizia que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens materiais, mas na tranquilidade interna e na simplicidade de viver. Isso nos faz refletir sobre a corrida desenfreada que muitas vezes nos vemos presos, em busca de algo que, na verdade, nunca traz verdadeira satisfação. Em vez de buscar mais e mais, seja em bens materiais, conquistas ou reconhecimento, o estoicismo nos ensina a focar no essencial. À medida que aprendemos a nos desapegar do excesso, percebemos que a verdadeira liberdade está na simplificação de nossa vida. Quando você opta por se importar menos com o que é supérfluo e se concentra mais no que realmente importa, a sua vida se torna mais rica e significativa. Isso não significa viver em privação ou rejeitar as coisas boas da vida, mas sim dar a devida importância ao que traz valor real à nossa existência. O estoicismo nos desafia a questionar se as coisas pelas quais estamos correndo realmente vão contribuir para o nosso bem-estar duradouro ou se, ao contrário, elas nos afastam de uma vida mais plena e verdadeira. Quando nos libertamos da pressão de ter sempre mais, de estar sempre alcançando algo, e começamos a valorizar a simplicidade, nossa percepção do que é valioso se transforma. Encontramos riqueza nas pequenas coisas, no tempo dedicado aos amigos, na paz de uma rotina tranquila, no prazer de um momento de reflexão ou na satisfação de saber que estamos vivendo de acordo com nossos valores. A simplicidade, então, não é uma limitação, mas uma fonte de poder. Ela nos permite focar naquilo que é verdadeiramente importante, nos conecta com o que é essencial e nos dá a liberdade de viver com mais clareza, sem as amarras do consumismo ou da busca incessante por status. Adotar a simplicidade não é apenas uma escolha prática, mas uma mudança de mentalidade. Ao fazer isso, você cria espaço para que a verdadeira riqueza da vida, a paz interior, os relacionamentos autênticos e a conexão com o que realmente importa, floresça. E, ao contrário do que muitos acreditam, viver de maneira simples e focada no essencial pode ser a chave para uma vida muito mais satisfatória e rica do que qualquer acumulação de bens materiais ou reconhecimento social poderia oferecer. O estoicismo, em sua sabedoria milenar, nos convida a abraçar a vida como ela é, com todas as suas incertezas e mudanças, sem resistência. Muitas vezes, tentamos forçar a vida a se moldar conforme nossas expectativas, planejamos cada detalhe, e ficamos frustrados quando as coisas não saem como imaginamos. No entanto, os filósofos estoicos nos ensinam que, assim como um rio segue seu curso sem se preocupar com os obstáculos que encontra no caminho, devemos aprender a aceitar o fluxo natural da vida. Isso não significa que devemos ser passivos diante das dificuldades ou conformados com o que nos acontece, mas sim ter a sabedoria de reconhecer o que está além do nosso controle e a coragem de lidar com o que podemos mudar. Musônio Rufo, um dos maiores pensadores estoicos, disse: "Viva de acordo com a natureza,
sem querer forçar a vida a se adequar às suas expectativas. Essa frase resume bem o conceito estoico de aceitação. A vida está sempre em movimento, cheia de altos e baixos, mudanças inesperadas e desafios. Lutar contra essa realidade apenas gera sofrimento. A aceitação, portanto, não é resignação ou indiferença, mas uma forma de sabedoria que nos permite perceber a diferença entre aquilo que podemos controlar, nossas atitudes e reações, e o que está fora do nosso alcance. Quando conseguimos fazer essa distinção, encontramos paz. Em vez de lutar contra as circunstâncias, aprendemos a fluir com elas. Aceitar o fluxo natural da vida é um convite para liberar o controle e confiar no processo. Isso não significa ser passivo ou negligente, mas sim entender que a vida, com todos os seus desafios e surpresas, tem um ritmo próprio que não podemos alterar completamente. Quando aceitamos esse fluxo, nossa mente fica mais tranquila, pois paramos de nos sobrecarregar com a necessidade de mudar o que não podemos controlar. A resistência apenas gera desgaste emocional, nos afastando da paz que tanto buscamos. Aceitar a vida como ela nos coloca em sintonia com nossa própria natureza e com o mundo ao nosso redor, permitindo-nos viver de forma mais leve, mais autêntica e mais conectada com o presente. Isso não significa, claro, que devemos desistir de lutar por aquilo que acreditamos ou de buscar o que é importante para nós. A sabedoria estoica é justamente saber quando agir e quando aceitar. Saber quando é hora de lutar contra um obstáculo e quando é hora de permitir que ele passe, sem tentar forçar uma mudança que não é possível. Ao adotar essa abordagem, nossa experiência de vida se transforma. Ao invés de um ciclo interminável de frustração, entramos em um estado de harmonia com a natureza das coisas, aceitando as dificuldades como parte do processo e sabendo que, eventualmente, tudo se encaixará no seu devido lugar. Vivemos em um mundo onde o passado e o futuro frequentemente roubam nossa atenção. Muitas vezes, nos encontramos presos em lembranças do que já passou, revivendo erros, arrependimentos ou até momentos de felicidade que não podemos mais alcançar. Ou, então, nos perdemos em preocupações e ansiedade sobre o que está por vir, temendo o desconhecido ou planejando algo que ainda nem aconteceu. No entanto, o maior presente que podemos nos dar é a capacidade de viver o momento presente com toda a nossa atenção e presença. O estoicismo nos ensina que é no agora que reside o verdadeiro poder e que é neste instante que podemos agir, aprender e crescer. Epicteto, em seus ensinamentos, nos lembra que não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece que faz toda a diferença. O passado, por mais significativo que tenha sido, já se foi. As preocupações com o futuro, por mais que sejam legítimas, ainda não existem. O único tempo sobre o qual temos controle é o agora. Quando nos damos conta disso, podemos liberar a carga de culpa ou arrependimento pelo que não pode ser mudado e deixamos de lado o medo ou a ansiedade sobre o que está por vir. O presente é o único momento que podemos realmente experimentar e transformar, e é exatamente nele que a vida acontece. Ao focarmos nossa energia no que está diante de nós, podemos aproveitar cada experiência de forma plena e profunda, sem que o peso do passado ou as incertezas do futuro nos impeçam de viver. Quando aprendemos a cultivar a atenção plena e a nos ancorar no agora, começamos a perceber as pequenas maravilhas que a vida nos oferece a todo momento. O estoicismo nos convida a parar de desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não podemos controlar e a focar no que realmente importa. As ações que podemos tomar, as escolhas que podemos fazer e as atitudes que podemos cultivar neste exato momento. Isso não significa que devemos ser indiferentes ao que aconteceu ou ao que pode acontecer, mas sim que devemos equilibrar nosso tempo e energia, colocando-os naquilo que está ao nosso alcance agora. A sabedoria estoica nos leva a perceber que quando conseguimos viver plenamente no presente, experimentamos uma paz profunda, pois paramos de nos torturar com o que já foi ou com o que ainda nem chegou. O agora se torna, então, um espaço de possibilidades infinitas, onde nossas ações podem ter impacto, onde a nossa mente pode se acalmar e onde a verdadeira liberdade começa. Ao nos concentrarmos no presente, cultivamos a serenidade, a clareza e a capacidade de agir com propósito. Portanto, ao aplicar essa lição em nossa vida cotidiana, podemos experimentar uma transformação, um alívio da ansiedade e uma sensação de realização que vem do simples, mas profundo, ato de viver o agora. Ao aplicar as lições estoicas que exploramos, você começa a perceber que a vida não precisa ser uma luta constante. Ao contrário, ela pode ser mais leve, mais plena e muito mais gratificante. Uma das grandes armadilhas que a maioria de nós cai é a constante preocupação com coisas que estão além do nosso controle. Ficamos focados nas opiniões dos outros, nas expectativas externas ou nos eventos que simplesmente acontecem sem que possamos intervir.
Mas a grande lição que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira paz vem quando decidimos soltar as rédeas do que não podemos mudar e focamos no que realmente está ao nosso alcance: nossas escolhas, nossas atitudes e nossa capacidade de viver de maneira autêntica. Quando você começa a se importar menos com as coisas que não controlamos, uma transformação profunda acontece. Você se torna mais autêntico porque não está mais tentando se ajustar ao que os outros esperam de você ou viver uma vida moldada pelas pressões externas. A busca incessante por aprovação desaparece, dando lugar à verdadeira confiança em si mesmo. Isso, por sua vez, traz uma calma interior, um descanso para a mente e uma sensação de liberdade que você talvez não tenha experimentado antes. Ao não permitir que as expectativas externas ou as incertezas do futuro dominem sua mente, você se liberta de uma pesada carga que muitas vezes rouba nossa energia e nos impede de viver plenamente. Ao focar no que realmente importa, ao invés de gastar tempo e energia com aquilo que está além do seu controle, você passa a estar mais presente. O presente se torna o único momento em que a vida realmente acontece, e é nele que você pode fazer a diferença. Sua vida, assim, se torna mais significativa, mais conectada e muito mais rica, não por causa do que você possui ou das conquistas que alcança, mas pela maneira como escolhe viver cada momento. A verdadeira liberdade não vem da falta de desafios ou de dificuldades, mas da capacidade de encará-los sem ser dominado por eles. Quando nos libertamos das amarras da ansiedade, das expectativas externas e do medo, encontramos um novo sentido para a vida. Uma vida mais leve, mais alinhada com nossos valores e mais profundamente conectada com o que realmente importa. Portanto, o que você está esperando? O convite é para começar agora, a se importar menos com o que está fora do seu controle e viver mais intensamente o que você pode moldar: suas ações, suas escolhas e sua paz interior. Ao adotar essas lições estoicas, você descobrirá que a verdadeira liberdade não está em ter mais, mas em se libertar da necessidade de ter tudo. E ao fazer isso, sua vida se transformará, e você se tornará uma versão mais tranquila, autêntica e plenamente realizada de si mesmo.